Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Tem novidade boa para o mundo da saúde. Uma empresa brasileira vem se dedicando a criar aplicativos que podem fazer toda a diferença para evitar epidemias e para melhorar o atendimento. A gente coleta esses sintomas em tempo real, analisa essa informação, coloca inteligência epidemiológica para identificar esses padrões. Isso, para o governo, é um dado valiosíssimo. Hoje você vai ver do que se trata. Antes, tem os outros destaques do Olhar Digital. Os Jogos Olímpicos deixaram saudades, mas deixaram também boas novidades para o dia a dia dos brasileiros. Algumas delas vêm de novos jeitos de pagar contas. Eles chegaram de repente alguns anos atrás e continuam a ser odiados por muitos. Os plugs de 3 pinos das tomadas brasileiras ainda causam confusão. Um simulador de trens. Veja como o aparelho é fundamental para determinar a eficiência das linhas de metrô. No simulador, ele tem a oportunidade de todo dia estar pilotando o trem como se fosse na via principal. O dia que ele precisar atuar, ele vai ter toda, vamos dizer, a segurança para atuar precisamente como esperado de uma pessoa que conduz todo dia. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A Olimpíada Rio 2016 deixou saudades, mas deixou também novidades que aos poucos vão se incorporar ao nosso dia a dia. Um dos exemplos são as novas maneiras de fazer pagamentos. A era do dinheiro de plástico começa a chegar ao fim. Veja o que já está por aí. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Embratel, fornecedor oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Durante os Jogos Olímpicos do Rio, valeu tudo para deixar os turistas e visitantes mais cômodos e, principalmente, um pouco mais seguros na cidade maravilhosa. Pensando nisso, algumas empresas aproveitaram o momento para anunciar soluções que vão permitir que qualquer um saia às ruas sem ter de levar a carteira. Em alguns casos, nem o celular precisa estar por perto. O primeiro a começar a funcionar, praticamente um mês antes do início da Olimpíada, foi o Samsung Pay. Ainda em fase de testes, o aplicativo para pagamento eletrônico da empresa coreana permite que você associe seu cartão de crédito ao smartphone da marca para efetuar pagamentos em qualquer lugar que aceite cartões. É bastante simples. Ao solicitar o pagamento, o usuário aproxima o celular, autentica a compra com a impressão digital e está pago. O Samsung Pay usa tanto a tecnologia NFC quanto uma outra chamada MST, Magnetic Secure Transaction, que consegue simular a quase aposentada tarjeta magnética dos cartões. A vantagem é que isso faz com que o formato de pagamento com os smartphones habilitados da marca funcionem em praticamente todas as maquininhas de cartões em operação no país. No entanto, entre as novidades, o pagamento por celular é menos inusitado. Ainda mais curioso e inovador são os métodos de pagamento vestíveis. Em forma de pulseira, relógio ou até anel, os objetos podem substituir os cartões plásticos. Nesses casos, tudo funciona a partir da tecnologia NFC embarcada nos vestíveis. A tecnologia que permite o pagamento por aproximação está presente em mais de 85% das máquinas de cartão de crédito e débito espalhadas pelo país. Para realizar o pagamento é tão fácil quanto com o smartphone. Basta aproximar o acessório da máquina de cartões e, em seguida, digitar sua senha. O valor é debitado de uma conta corrente virtual que pode ser controlada por um app instalado no smartphone do usuário. Uma grande vantagem dos vestíveis frente ao smartphone é que a tecnologia não necessita de bateria. A pulseira, o relógio e o anel possuem apenas uma antena para conexão NFC e usam a energia das próprias maquininhas do cartão para funcionar.
Diferente do smartphone que faz às vezes do seu cartão, esses acessórios vestíveis funcionam como cartões pré-pagos. Ou seja, é preciso ter crédito e recarregar sua conta virtual atrelada ao objeto através de um boleto também virtual para poder começar a gastar. Nada muito complicado, mas que em um evento de tamanha movimentação de pessoas como é uma Olimpíada, de fato facilita a vida de muita gente. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Embratel, fornecedor oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. No próximo bloco, você vai conhecer um simulador de trens. Trata-se de um recurso decisivo para garantir a eficiência das linhas mais modernas de metrô. E tem dúvida de internauta. Por que nem todas as tomadas de aparelhos vendidos no Brasil seguem o padrão obrigatório dos 3 pinos? A resposta depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Quem trabalha nos bastidores também é herói olímpico. E a Cisco está com eles, fornecendo redes e servidores para conectar o Rio de Janeiro ao resto do mundo. Cisco, apoiador oficial, celebrando os heróis dos bastidores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Eles vencem cronogramas, ultrapassam metas, superam desafios e quebram recordes com a melhor infraestrutura de serviços e soluções. A Embratel está entregando uma Olimpíada. Imagine o que ela pode fazer pela sua empresa. Como garantir que um sistema de metrô vai realmente funcionar e atender com eficiência a população? O único jeito é apelar para a tecnologia dos simuladores. E nós fomos conhecer um dos únicos simuladores de trens em operação no Brasil. Confira! Enquanto a gente debate, discute e espera ansiosamente para que os carros autônomos e seguros se tornem uma realidade comercial, uma linha inteira do metrô de São Paulo já opera sem condutor. Na linha 4 amarela, todos os trens são autônomos e programados à distância aqui desta sala, o CCO, Centro de Controle Operacional. Com essa tranquilidade aparente, esse funcionário monitora 100% do serviço da linha 4. Divididos em 3 categorias, enquanto uns observam o fluxo e segurança através das mais de 600 câmeras de alta definição espalhadas pelas estações e outras 26 instaladas em cada trem, o pessoal da gestão de manutenção cuida da infraestrutura, como fornecimento de energia elétrica e ventilação. E os condutores à distância, se assim podemos chamar, monitoram toda a movimentação dos trens, tanto no pátio quanto nas vias do metrô. As orientações emanam daqui do CCO e são distribuídas ao longo da linha. Então, na linha, nós temos antenas distribuídas em toda a extensão e o trem também tem uma antena de recepção. Então, esse sinal que parte da antena daqui do centro de controle, ele passa essa informação para o trem e o trem segue rigorosamente aquilo que ele está recebendo informação. O sistema ATC, sigla em inglês para controle automático de trens, é capaz de identificar, por exemplo, quando um trem está parado em uma estação para reduzir a velocidade do carro que vem chegando até o trecho adiante ficar liberado. Como consegue determinar a posição exata de cada composição em operação de forma mais precisa, os trens podem operar mais próximos uns dos outros sem comprometer a segurança dos passageiros. É tudo automatizado. É um sistema de gerenciamento por software, que comanda todos os trens que estão em circulação, desde a saída do pátio até a entrada em serviço e recolhimento ao pátio novamente.
De qualquer forma, um profissional está sempre à disposição nas estações, mas só interfere e assume o controle em casos de emergência e sempre sob orientação do centro de controle. Em condições normais, autônomo, o trem chega a 80 km por hora, mas no modo manual não pode ultrapassar os 30 km por hora. Outra tecnologia envolvida na linha 4 para treinar esses profissionais que pouquíssimas vezes são requisitadas para conduzir os modernos trens é este simulador que reproduz fielmente todas as dimensões das estações, iluminação, equipamentos e até as condições operacionais, como quantidade de pessoas no trem, trechos de subida. Nesses casos, aceleração e velocidade são influenciadas e o treinamento fica ainda mais próximo da realidade. No simulador, ele tem a oportunidade de todo dia estar pilotando o trem como se fosse na via principal. E ele está num simulador. Então, o dia que ele precisar atuar, ele vai ter toda, vamos dizer, a segurança para atuar precisamente como esperado de uma pessoa que conduz todo dia. Toda essa tecnologia fica praticamente invisível para os usuários do metrô de São Paulo, mas mostram que em algumas situações o Brasil está à frente até de alguns países mais desenvolvidos. Infelizmente, as outras linhas da capital paulista não são assim tão modernas, mas nada impede que as próximas sigam o exemplo, oferecendo cada vez mais fluidez e segurança na maior metrópole da América Latina. Se os trens já rodam de forma autônoma, como dissemos no começo da matéria, os carros ainda têm caminho a percorrer. E uma das grandes questões envolvidas nesse trajeto vai além da tecnologia. Tem a ver com responsabilidade. Já parou para pensar? Em caso de acidente envolvendo um carro autônomo, quem é o responsável? A polêmica está nas ruas. Os carros autônomos estão cada vez mais próximos de se tornar realidade. A expectativa é que até 2020 os primeiros modelos já estejam circulando pelas ruas da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil, como sempre, deve demorar um pouquinho mais. Para a maioria, essa história é, na verdade, assustadora. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 1 em cada 3 motoristas afirmaram ter medo de andar em um carro autônomo. No começo do ano, um carro autônomo do Google bateu em um ônibus. Ninguém se feriu. Mais recentemente, no meio do ano, um motorista morreu na Flórida quando seu Tesla Model S elétrico e autônomo bateu em um caminhão em um cruzamento. Devido à altura do caminhão, o carro passou por baixo e a colisão aconteceu diretamente com o para-brisas, causando a morte do motorista. O sistema de sensores e câmeras são muito utilizados, só que você tem problema de reflexão de luz. E o acidente que aconteceu com o carro foi porque ele pegou uma área que ele não conseguiu identificar que estava passando um caminhão. Então foi uma falha do equipamento. Então ele não conseguiu medir a distância e parar. A Tesla explicou que o piloto automático é desabilitado como padrão e o motorista precisa ativá-lo por vontade própria. Tudo bem, mas a partir de casos como esses, uma nova e pertinente discussão surgiu. Quando ocorre um acidente, quem é o responsável? O motorista, mesmo que não esteja conduzindo o carro? A montadora? Os dois? E agora? Conversamos com um advogado especialista em trânsito. Para avaliar a situação, ele nos levou dos carros autônomos de volta ao tempo das charretes puxadas a cavalo. Todas as pessoas que são, por exemplo, proprietárias de um animal, elas são responsáveis pela guarda daquele animal. Se acontecer um incidente com um terceiro, a não ser que seja demonstrado a culpa exclusiva daquele terceiro, o caso fortuito, a responsabilidade é do dono do animal. A responsabilidade é objetiva, ou seja, ela prescinde da prova de dolo ou de culpa. Portanto, aquele que no futuro adquirir um carro autônomo ou semi-autônomo, ele assume o risco de que, na hipótese de um acidente, ele vá ser responsabilizado. Por enquanto, nenhum país comercializa automóveis totalmente autônomos. Ainda existe uma série de fatores que precisam ser colocados em prática para que o carro independente se torne viável. A legislação é uma delas. Hoje não existe lei específica para a categoria.
Em casos como este, a Justiça faz uma analogia com as leis de trânsito existentes. Eu acho que nós precisaremos de uma revisão dessa legislação, inclusive para deixar muito bem claro a questão da capacitação do condutor, da responsabilidade do condutor quando adquire e utiliza esse tipo de tecnologia, a responsabilidade decorrente de um eventual incidente com esse veículo, levando-se em conta aquilo que eu fielmente acredito, que nós não vamos ter em breve tempo uma inteligência artificial que possa efetivamente fazer as escolhas que hoje o ser humano é capaz de fazer. Fazemos muitas escolhas erradas, mas eu acho que nisso ainda somos melhores que as máquinas. A responsabilidade, então, só não seria do dono do veículo quando a culpa fosse exclusiva de um terceiro ou quando houvesse uma falha no sistema. Claro, isso precisaria ser comprovado, mas enquanto os autônomos são estudados, discutidos e desenvolvidos, no meio desse caminho, os semi-autônomos com funções que auxiliam o motorista e em alguns casos até são capazes de assumir o controle dos pedais e da direção, já são comercializados. Nós, inclusive, testamos um aqui no Olhar Digital algum tempo atrás. Mas para 2035, a expectativa é de que os carros saiam de fábrica sem volante, buzina ou pedais. Dá para imaginar? Hoje já se tem tecnologia suficiente de sensoriamento, que seria a percepção, e temos também tecnologia para essa tomada de decisão, que são os algoritmos e o sistema computacional embarcado. E a parte de atuação também, que seria a frenagem, como vai direcionar o carro, também a gente tem o domínio sobre isso. Uma coisa é certa, se por acaso uma legislação passar a responsabilidade integralmente para as montadoras, ela estaria inibindo a tecnologia. E a tendência, segundo especialistas, é que a tecnologia deixe o veículo e o trânsito como um todo cada vez mais seguro, mesmo que isso ainda leve algum tempo. A nível de segurança, você vai ter que ter uma criptografia muito forte e a parte de sensores, um ajuste muito fino. As estradas, elas são tortas. Você pode ver que tem estrada que o pessoal faz, que a curva tinha que ser para a direita, com uma certa inclinação, ela está errada. Isso, como você vai calibrar o carro, né? Então você vai ter que calibrar o carro para todas essas situações e deixar ele definir. A ideia do carro autônomo é justamente o objetivo, né? É justamente zerar o problema de acidente. Se você quiser ver o teste que fizemos em um modelo semi-autônomo já comercializado no Brasil, confira o link que separamos logo abaixo do vídeo dessa matéria. É surpreendente. Há poucos anos, o Brasil alterou todas as tomadas dos aparelhos elétricos e eletrônicos. A medida não veio sem dor de cabeça para os consumidores, que de uma hora para outra se viram às voltas com plugs que não combinavam com as tomadas de casa. Hoje, mesmo alguns anos depois da mudança, ainda sobram dúvidas para muita gente. A nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, vai responder a uma delas hoje. Oi, Lu. Oi, Marisa. Hoje eu vou mostrar o quanto a tecnologia pode facilitar o seu dia a dia. Eu recebi uma pergunta bem interessante do Edivaldo Ferreira. Ele quer saber por que alguns produtos eletrônicos não vêm com tomada para o padrão brasileiro, que é aquele com 3 pinos. Gente, esse tipo de plug é obrigatório desde 2011 e as empresas não podem produzir aparelhos que vão ser vendidos no Brasil com plugs diferentes do padrão. Então, se você encontrar um diferente, é porque ele está errado. Mas isso não atrapalha em nada no funcionamento do aparelho, viu? A única coisa é que talvez seja preciso um adaptador para conseguir encaixar na tomada. Além de ajudarem no dia a dia, os adaptadores também são muito importantes na hora de fazer uma viagem internacional. Isso porque cada país tem uma tomada diferente e você não vai querer ficar sem bateria no celular ou na câmera fotográfica, não é mesmo? E para facilitar, olha essa dica!
Com o adaptador universal, você não precisa de vários adaptadores diferentes. Ele tem alguns pinos e ajustes para ficar igualzinho à tomada do país onde você está. Muito prático. Mas olha só, além do modelo da tomada, é super importante checar a voltagem do país que você vai conhecer. Aqui no Brasil, a voltagem pode ser de 110 volts ou 220 volts. Mas em outros países, essa voltagem pode ser maior e acabar queimando seu aparelho. A boa notícia é que hoje em dia a maioria dos celulares, câmeras fotográficas e notebooks são bivolt e suportam uma voltagem maior que a indicada. Mas de qualquer forma, não custa nada dar uma olhadinha nas informações do aparelho e verificar se é compatível com a voltagem da tomada do hotel, não é mesmo? Não se esqueça, acesse olhardigital.com.br, clique no canal da Lu e envie suas dúvidas. Isso mesmo, Marisa. A sua dúvida sobre tecnologia pode aparecer aqui. É só entrar no meu canal dentro do portal do Olhar Digital e mande sua pergunta usando esse formulário. É com você, Marisa. Tem novidade para o mundo da saúde. Lembra do Waze e do trânsito? Eles fazem quase a mesma coisa, mas para evitar que doenças se espalhem e se tornem epidemias. O bacana é que a iniciativa partiu de uma empresa brasileira. O Olhar Digital Plus volta já. Aplicativos dedicados ao mapeamento de doenças. Eles nasceram para ajudar a controlar possíveis epidemias e já são usados por aqui e também em outros países. Para completar, são soluções criadas por brasileiros que já começam a fazer diferença em outros cantos do planeta. Confira! O crowdsourcing é uma forma de usar a internet para que pessoas possam colaborar coletivamente para um objetivo comum. O Waze, aplicativo de GPS que informa em tempo real as condições de tráfego ao redor do usuário, é um dos maiores exemplos do poder do crowdsourcing. Agora, uma empresa brasileira tenta convencer as pessoas para que elas tenham com a saúde a mesma preocupação que têm com o trânsito. A ideia surgiu da proposta de juntar tecnologia e saúde pública através do desenvolvimento de soluções digitais que tivessem impacto na vida das pessoas. O melhor caminho foi apostar no potencial colaborativo da internet. O primeiro projeto foi o aplicativo Saúde na Copa, para tentar identificar precocemente qualquer tipo de surto ou epidemia durante o evento esportivo no Brasil. Quase 10 mil pessoas baixaram a ferramenta de notificação em tempo real de sintomas como febre, dores de cabeça e diarreia. O Ministério da Saúde usou essas informações e em 2 meses, com mais de 47 mil registros coletados, nenhum surto foi detectado. Com o sucesso do primeiro desafio, o novo resultado é o app Guardiões da Saúde, que já conta com mais de 3 mil usuários e espera atingir 100 mil cadastrados até o final dos Jogos Olímpicos do Rio. O funcionamento é o mesmo. A partir da colaboração do usuário que informa sobre seus sintomas, a empresa constrói mapas de ocorrência de doenças infecciosas, como sarampo, dengue e gripe. As informações são usadas para a tomada de decisões do Ministério da Saúde. A gente coleta esses sintomas em tempo real, analisa essa informação, coloca inteligência epidemiológica para identificar esses padrões e dá essa informação para o governo, subsidiando eles de informações estratégicas e mais rápidas do que as fontes tradicionais e também devolvendo essa informação para o usuário, de forma que o usuário consiga identificar como está a saúde ao redor dele, na comunidade dele. A mesma empresa brasileira também gerencia a plataforma Flu Near You, que faz o mapeamento colaborativo de casos de influenza nos Estados Unidos e Canadá. Lá já são mais de 150 mil usuários cadastrados e ativos, e os resultados são promissores. Os dados do Flu Near You conseguem antecipar a identificação de algum surto ou epidemia com até 2 semanas antes que as fontes oficiais. Então, isso para o governo é um dado valiosíssimo, porque ele consegue antecipar em até 2 semanas a tomada de decisão deles, a intervenção em campo, fazendo com que menos pessoas adoeçam.
No Brasil, a base de usuários ainda precisa crescer para que resultados mais contundentes possam ser colhidos. O primeiro passo já foi dado. O grande desafio é convencer as pessoas da importância de colaborar, assim como elas já fazem no Waze. Se você quiser participar e até ficar ligado nas doenças que cercam sua região, agora já sabe por onde começar. Colaborar não dói nada. Vem aí uma grande novidade no Olhar Digital. Um novo canal vai levar ainda mais informação para todos vocês. Aguardem! Enquanto isso, junte-se à galera mais conectada do Brasil em nossa página do Facebook. Passe a nos seguir e a receber em primeira mão o melhor noticiário da web brasileira. Além disso, você confere nosso boletim diário em vídeo com o resumo dos fatos mais importantes do dia. Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!